tudo bem? Eu sou Mariana Caldas, da Estácio de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, aluna do curso de Letras e Inglês. Vou apresentar agora o meu PCC de Didática. Primeiramente, foi solicitada a análise da seguinte charge. Crianças, essa semana iremos estudar as regiões Sul e Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas e... Oh, gente! Finalmente vou poder contar um monte de história de minha terra, Baguri, e eu lá dos Pampas. Não temos tempo para essas bobagens, Marina. E Raimundo, trate de falar o português corretamente. Bom, agora abram os livros na página 45. E aí, vamos refletir sobre a atitude desta professora? Bem, há muitos pontos a se falar, mas que tal primeiro rever o conceito de didática? Dando o famoso Google, temos o significado do dicionário, que diz que a didática é a arte de transmitir conhecimentos, é a técnica de ensinar. E na pedagogia, didática é a parte da pedagogia que trata dos preceitos científicos que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais eficiente. Ou seja, didática é construir o conhecimento do aluno, é conhecer o seu aluno e abrir os caminhos para a aprendizagem, desenvolvendo as aulas com técnica, mas também sabendo ouvir. Afinal, nós não estamos num palco como astros, não é mesmo? O aluno que deve ser o protagonista da nossa aula, e o nosso papel é guiá-los com as ferramentas necessárias para o seu sucesso. Então, na charge que nós lemos, a professora preparou uma aula sobre as regiões Sul e Nordeste. E ao revelar o tema da aula, 2 alunos manifestaram muita alegria em saber que eles iriam estudar sobre as suas cidades natais, sobre as suas regiões de origem. No entanto, a professora os cortou e provavelmente seguiu com a aula que ela tinha preparado. Podemos ver no desenho da charge que os 2 alunos ficaram aparentemente muito tristes. Se eles tivessem a oportunidade de contar as suas experiências, falar sobre as suas cidades e mostrar até mesmo seus sotaques, que foram corrigidos, teriam contribuído muito para a aula desta professora. Eles levariam uma riqueza de informações para os outros colegas de sala. E isso com certeza tornaria a aula mais descontraída, bem mais leve. Eu, futuramente, como professora de inglês, posso me deparar com uma situação parecida. Por exemplo, numa aula cujo tema seja países. Eu posso começar essa aula com uma roda de conversa, apresentando o tema, mostrando algumas imagens dos países, fotografias das vestimentas, comidas típicas. Posso colocar até mesmo algumas músicas de fundo, músicas de diferentes países, mostrar alguns pontos turísticos que os alunos nunca viram e posso perguntar se por acaso algum dos meus alunos já estiveram em algum desses lugares como turistas, ou até mesmo já moraram em um desses lugares, ou se eles são descendentes de alguma dessas nacionalidades, ou até mesmo se eles têm essa nacionalidade. E depois dessa pequena apresentação, poderíamos seguir com a aula, com uma bagagem de informações muito significante. Podemos realizar algumas pesquisas em sala de aula, tornando um velho inimigo do professor um aliado.
Podemos assistir filmes com produções de outros países, já que hoje é muito comum que todos os alunos de diferentes faixas etárias conheçam mais as produções hollywoodianas. Estes três, por exemplo, são produções africanas. Nós não conhecemos. Podemos fazer até uma brincadeira, um karaokê com músicas de outros países, músicas famosas que às vezes o aluno nem sabe qual é a origem. E como avaliação, poderia solicitar uma apresentação de dança. Os alunos poderiam até mesmo fazer uma história em quadrinhos, um jogral, uma paródia, uma peça de teatro, enfim, diferentes atividades que despertassem o interesse dos alunos em realizá-las. Eu me lembrei bem, ao ler essa charge, que eu já estive numa situação muito parecida. Em uma aula de geografia sobre as regiões, e a professora me deu a oportunidade de falar, porque a minha mãe é nordestina e ali eu pude falar um pouco do jeito dela, das tradições e algumas coisas que mesmo depois de tanto tempo ela ainda carrega com ela, essas lembranças, essas heranças de sotaque, de questão até que foi passado para mim da parte da alimentação, as comidas típicas, foi algo muito forte até hoje na casa dela. E as músicas também que ela escuta até hoje, mesmo depois de tanto tempo, ela carrega isso com ela. E foi muito legal poder passar, assim como outros colegas também, com parentes, familiares nordestinos. Quando foram citadas outras regiões, a professora deu oportunidade e foi muito legal como aluno você sentir que você contribuiu para a aula. E facilita muito o aprendizado, A gente aprende, abre os nossos olhos para ver que aquela matéria está dentro de casa. Em pequenas coisas que a gente tem vivido, a gente pode aprender e associar o que a gente está aprendendo dentro de sala de aula. Bem, eu sou muito grata por ter tido e ainda ter professores inspiradores na minha vida. Eles me mostraram que a didática sem eu ao menos saber que ela existe. E o meu desejo para o meu eu professora do futuro é nunca esquecer desses exemplos, nunca esquecer do real significado e valor da didática dentro da sala de aula, de não esquecer de colocar os meus alunos em primeiro lugar nas minhas aulas, de estar sempre atualizada às tendências e de tudo aquilo que faz parte da vida dos meus alunos, em cada tempo ou lugar, para que a gente sempre tenha essa troca valiosa de conhecimento. Bom, é isso. Agradeço a você que assistiu até aqui e até a próxima.